Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Sandra Mara de Castro. Ela já está aqui posicionada nos nossos estúdios, é psicóloga, vai tirar todas as nossas dúvidas. Olha que o tema é interessantíssimo, então não saia daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar e é uma grande alegria comandar esse programa que leva muita informação para você que nos assiste. Olha, o programa de hoje vai falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. Você tem alguma mania? Você sabe se essa mania pode ser considerada um transtorno obsessivo compulsivo? Tem algo que te incomoda? Alguém já reparou isso em você? Ou você mesmo acha que faz alguma coisa ali, muitas vezes, que possa se encaixar num diagnóstico de TOC? Hoje teremos as dúvidas esclarecidas aqui. Minutos antes do programa entrar no ar, eu já coloquei na nossa página do Facebook qual seria o tema do programa e perguntas já chegaram por aqui. Já você tem a sua dúvida esclarecida. São várias as maneiras de você participar do programa. Liga pra cá para fazer a sua pergunta ao vivo ou deixar com a produção. Se você não quiser falar conosco ao vivo, não tem problema. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Pela internet, nas nossas várias redes sociais, no Twitter, @consultadoutor. Nós também estamos no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor. A nossa rede social favorita é o Facebook, você já sabe, facebook.com/consultaaldoutor. Participe, comente o post que fala qual é o tema do programa, já fazendo a sua pergunta. Você pode entrar na nossa página, escrever a sua pergunta na linha do tempo e quando você não quiser ser identificado, não tem problema, mande uma mensagem particular e me avise que você não quer ser identificado. Não tem problema, sua dúvida vai ser respondida da mesma forma. Você que não tem a possibilidade de continuar assistindo ao programa, porque não vai ter uma TV aí perto de você o resto da tarde, você pode assistir pelo computador. www.hittv.com.br, programação 24 horas por dia. Tem sempre fotos lá para você acompanhar quem passou aqui pelo Consulta ao Doutor. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e lá também no nosso site tem um canal de comunicação. É importante que você selecione com qual programa você quer conversar. Então tem lá, você escolhe com que programa, para que programa você quer enviar uma mensagem e essa ferramenta funciona muito bem para sugestões de pauta, porque as perguntas que vêm através do site às vezes não chegam a tempo do programa, tá? Da mesma forma por e-mail. São ferramentas muito bacanas, onde você também pode acompanhar, mandar sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, o seu comentário sobre o programa, mas às vezes eles não chegam aqui durante o programa. Então funciona mais como comentários, as pessoas pedem às vezes um contato de um entrevistado que veio aqui ou mandam as suas sugestões de temas, consulta@hittv.com.br. Hoje eu recebo a psicóloga, doutora Sandra Mara de Castro, nossa convidada para falar sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Doutora, primeiro, obrigada por ter vindo. É um prazer te receber aqui. Obrigada a vocês pelo convite. E olha, teremos o programa inteiro para falar sobre esse tema que gera muitas dúvidas, né? Então, a gente não sabe muito bem o que é o TOC. E aí, tem gente que se auto-intitula com TOC. A gente, às vezes, acha que o outro tem e a gente não sabe, né? Por isso, um programa inteiro só para falar disso, então, deste transtorno, que acredito eu, tem uma relação também muito grande com os dias de hoje, né? Então a gente vive muito mais estressado, a correria, não dá tempo às vezes mesmo, a gente não presta muita atenção. Aí tem gente que tem mania de voltar, saiu já de casa, volta para ver, conferir se fechou a porta. Não sei se um pouquinho mais de atenção já ia resolver esse problema. Você vai falar daqui a pouco aqui pra gente. Queria que você começasse então definindo o TOC pra gente, doutora. Muito bem. Boa tarde, é um prazer, né? Obrigada pelo convite. Estou aqui em nome da clínica Doutor Família. E é verdade, Denise, você falou uma coisa interessante, que nos dias que a gente vive, né,
vida louca que todo mundo tem hoje, um quadro ansioso é muito comum. Então, assim, as pessoas, quanto mais ansiosas elas ficam, mais necessidade elas têm de verificar se o que elas estão fazendo está correto ou não. E até tem uma brincadeira, você está com toque, tirou o copo várias vezes, isso é toque. Não, toque vai além disso, né? Na verdade, o paciente que sofre hoje de toque, ele tem um duplo sofrimento. Primeiro porque, assim, conviver com a doença diante da sociedade. Às vezes tem as chacotas, já vai o maníaco por limpeza. Então, sempre tem os rituais ali que vão minando a vida do paciente, né, do indivíduo. E o conceito de toque seria isso, ele é caracterizado principalmente por pensamentos, né, obsessivos. E o que é pensamento obsessivo? São pensamentos intrusivos e também pelas compulsões. A compulsão, na verdade, seria o ato de realizar esse pensamento. Então ele pensou, olha, se eu não tirar o sapato 3 vezes, alguma coisa vai acontecer com a minha família, sei lá, um exemplo aqui. Né, de casos que eu já cuidei e de coisas assim até arabescas que a gente for pensar que... Então, é uma junção, né, de uma característica de um pensamento obsessivo, que a ideia vai tirando sono, enquanto ele não levanta e não vê se aquela porta, aquele armário está fechado, ele não volta. E com essa repetição do comportamento, que é a compulsão, né? Tudo que é compulsão está ligado a comportamento. E tudo que é obsessão está ligado a pensamento. E a junção desses dois, né, termina num quadro aí de transtorno obsessivo compulsivo. Agora, deixa eu ver se eu entendi. Vou usar o exemplo de alguém que volta para conferir porta, por exemplo. Claro que ninguém quer deixar a porta da sua casa aberta, né? Agora, alguém que sempre fecha a porta, tá no meio do caminho, primeiro que você tem um transtorno, que a gente já está atrasado de casa. Se alguém tem que voltar ainda, essa pessoa vai ser prejudicada, vai chegar atrasada no trabalho, você perde esse tempo, né? Agora, se ela sempre volta, essa pessoa sempre volta e está sempre fechado, a pessoa que tem toque, ela não consegue controlar e pensar assim, olha, hoje eu não vou voltar, porque todas as vezes que eu voltei, a porta estava fechada. Tem isso ou não tem? Quem tem toque não tem esse controle. Então, a pessoa que tem toque, na verdade, se ela está diante de um tratamento da medicação, ela passa a ter essa autorregulação. Sim, porque esse é o objetivo do tratamento. Agora, a pessoa que só tem o toque, não sabe exatamente de onde vem, ela não tem essa consciência, né? Ela tem a necessidade. A gente chama isso de componente de dúvida. Eu tenho que voltar para checar se está tudo bem. Esse é o toque de verificação, que a gente chama, né? Mania ou compulsão para checagem ou verificação. Tem outros, né? Vários. E aí eu recebi já uma pergunta aqui, já eu faço, mas é sobre lavar as mãos. Isso. Aí você falou que então é da limpeza. Esse é o toque de ou compulsão ou mania por limpeza, né? Tem pessoas, por exemplo, que só conseguem começar a trabalhar, né? Eu já cuidei de casos assim, se ela passa álcool na mesa antes de arrumar as coisas dela. Então, assim, só que esse é o tipo de toque que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o subclínico, né? O que é o toque subclínico? É aquele que não atrapalha a vida da pessoa, ou seja, ela mantém a rotina dela dentro dos padrões de normalidade, desempenha a produtividade dela de uma forma coesa, mas que aquilo não atrapalha. A pessoa que tem realmente o toque, Denise, ela se vê assim... embasbacada às vezes, né? Em relação a tempo, ela não tem mais controle, ela perde o controle do tempo, ela sempre chega atrasada nos compromissos, que é o que você falou, ela tem que voltar, checar, você conferir. Tem um prejuízo aí, né? Com certeza, né? Muito mais de ceder, porque você sabe que você está cedendo a esse pensamento, né? Então, muito mais do que o prejuízo de saber que está alimentando o toque, você perde tempo, você vai chegar atrasada no trabalho, você tem um encontro, você não chega na hora, porque você volta. E tem casos, relatos de pessoas que não é que você volta uma vez para conferir. Não. Você volta várias vezes para conferir. Exatamente. Eu tive um caso, eu tive contato com a esposa, né, desse paciente, que na verdade não foi meu paciente. Ela acabou indo para terapia para poder pedir ajuda também. Ele era marceneiro, para você ter uma ideia, e ele voltava todas as manhãs, ele tirava e colocava a roupa 8 vezes, que é o toque numérico que a gente vai falar. Então, assim, ele tinha que tirar, né, a camisa ou a calça, enfim, 8 vezes e recolocar. Ele perdeu, na verdade, assim, eles faliram, né, porque ele
Ele era um marceneiro até conceituado, Meu né? Deus. E ele perdeu os negócios porque ele não conseguia chegar, né? Até ele procurar e buscar o tratamento, ou seja, minou metade da vida profissional, social, né? E a vida afetiva, que é o que a gente vai falar hoje, né? O paciente de toque, ele é muito isolado dos outros, até porque ele acaba, assim, evitando os ambientes, né? Que são os componentes estressantes para ele. Por exemplo, um banheiro público para uma pessoa que tem toque de limpeza, jamais ela vai entrar, né? Vamos dizer, uma pessoa que tem compulsão alcoólica, né? Ele jamais vai para uma festa porque ele sabe que o álcool está ali à disposição e se ele não tem controle sobre o álcool, a compulsão pode retomar. Tá, e essa compulsão pelo álcool vem como, né? Porque, então, um alcoolista, por exemplo, né? Então, você tem o alcoolismo, tem o transtorno, então, alcoólico. E aí, essa pessoa vai buscar o tratamento, ainda assim, ela não se expõe àquele movimento. Isso. Tem um determinado momento que faz parte do tratamento, mas não é para a vida inteira, né? Nem um pouco para a vida inteira. A gente brinca que isso tem prazo de validade, né? E quando o paciente chega, as manias, por exemplo, já que a gente está falando de alcoolismo, né? Quando ele chega com esse transtorno obsessivo pelo álcool, geralmente ele vem com outros. Ele não tem só esse do álcool, né? O álcool foi aquela, às vezes é a linha de frente, mas por trás disso tem o de verificação, né? Tem o de ordenação e simetria, que é aquele que a pessoa quer tudo organizadinho, né? Tem aquele tem o toque de acumulação também, né? Que esse é o pior de todos. Os acumuladores, né? Tem até reality, tem programa que fala de acumuladores, enfim. Isso atrapalha a vida das pessoas. Hoje em dia as casas são cada vez menores e não dá para você acumular nada. E a dinâmica da família. Você imagina uma casa que tem hoje 4 filhos aí, né? Ter que conviver com isso. E geralmente as pessoas mais velhas, né? Que têm essas manias mesmo de acumular. Eu já conheci casos de pessoas que colecionavam rótulos de margarina, né? De anos atrás, ou seja... E aquilo vai juntando, né? Junta até barata, ratos, bichos, enfim, né? Então, assim, o toque, ele traz transtorno, assim, para a vida da pessoa e também da família. Olha, você falou da verificação, limpeza, numérico. Isso. Tem mais algum? Esse da retenção, né? Do acúmulo, dos né? Acumuladores. Isso. São esses. Os mais conhecidos, os mais comuns são esses. Se depois quiser falar mais algum, a gente fala. Okay. Agora, tudo isso me remete a mesma coisa, controle. Isso mesmo. Né? Tudo isso me lembra controle. Então, se você não faz... Você tem esse pensamento e tá tudo sob controle. Quando você cede a esse pensamento, tudo fica sob controle. E a gente não tem controle de quase nada na vida, né? Exatamente. É isso que desestabiliza o paciente com toque. Porque a partir do momento que ele tem o pensamento intrusivo, que é a necessidade de realizar, vem a ansiedade. Enquanto ele não realiza, né, esse comportamento, através do comportamento, por exemplo, eu vou citando casos que eu já me lembro aqui, que fica mais fácil de exemplo. Um paciente que ele tinha que apagar a luz 3 vezes antes de entrar na sala para consulta. Então, todas as vezes que ele chegava para a sessão, na minha sala, né, ele apagava, ele ia para o interruptor e apagava 3 vezes, e aí ele sentava. Ele chegou com esse quadro. E aí, no caso, a gente vai trabalhando. E o que é hoje? Eu ia falar um pouquinho mais pra frente, mas já vou antecipar. Que é a terapia cognitivo-comportamental, que traz esse controle para a vida do paciente, como você está dizendo. Hoje é uma das ferramentas mais utilizadas, né? Temos outras terapias também muito válidas e necessárias, mas ela é válida por quê? Porque ela vai trabalhar justamente no comportamento. E aí que tá, a gente vai orientando depois a família, né? A gente vai falar um pouco também do helper, né? O que é o helper dentro da família do paciente? É uma pessoa que vai mediar, né, o tratamento desse paciente com o terapeuta e com o psiquiatra. Então, assim, aquele paciente que tem mais afinidade com a mãe, por exemplo. Olha, mãe, então você vai ser minha parceira a partir de hoje. Então, você é que vai poder, né? É o vô. Então, é o vô que a gente vai trazer. O vô vai ser o helper do paciente. A gente vai falar mais pra frente sobre família, mas você precisa do apoio da família, né? Porque a pessoa que tem o toque, dentro de casa, a família já sabe. Né? E já está tão acostumada que você carimba essa pessoa com aquele... Você rotula essa pessoa. Então, ela vai verificar a lâmpada, por exemplo. Então, vai no interruptor, lava as mãos. A família aceitou. Isso mesmo. A família já aceitou. Se a pessoa não buscar ajuda, tudo bem. Ali dentro daquela casa,
essa pessoa está confortável. Você falou que ela é reclusa, né? Essa pessoa dentro de casa, todo mundo já sabe como ela é. E aí você aceita, de certa forma, que você acaba prejudicando. Ótimo. Não é assim? Ótima a sua pergunta e a sua colocação. Por quê? A família, nesse momento, ela faz o papel de codependente do paciente, né? Em alguns casos, a gente vê, assim, até a família colaborando, como você acabou de dizer. Ai, não mexe aí porque ele não gosta que toque nas coisas dele. Olha, ele não come, ele tem mania de limpeza, então eu vou fazer a comida dele separada. E com isso, por isso que é importante a orientação familiar, Denise. Porque nesse momento a família vai servir de parceria pra gente. Olha, a senhora não vai mais fazer essa comida, ele vai ter que comer a comida com todo mundo na mesa. Como? Ele vai ter que se adequar à realidade da casa, né? Até porque nós estamos preparando para que ele possa ter uma convivência normal lá fora, depois na sociedade, no trabalho, enfim, nos grupos, né? E nos pares. E a família é interessante porque eles são os primeiros mesmo a passar a mão, literalmente. Ai, não, mas em casa a gente já está acostumado. Tá, mas nós vamos nos desacostumar com isso. E com isso a gente vai também desconstruindo o comportamento da família, né? Junto com essa orientação na terapia do paciente, ele vem para sessões e a cada 4 sessões eu costumo, né? Eu trabalho dessa maneira, de trazer a família em uma das sessões, né? Uma das 4, para que a gente possa trabalhar junto a necessidade do paciente. Geralmente faz uma sessão por semana. Uma sessão por semana em casos mais graves ou, né, um pouco mais incisivos, 2 vezes na semana. Porque tem níveis, então você falou aqui dos tipos mais comuns, mas tem níveis. Isso. Então se alguém, por exemplo, que se apega ao número 16 e vai verificar 16 vezes se a porta está fechada, é mais grave, acredito eu, do que a pessoa que volta a uma só. Até mesmo porque ele vai perder mais tempo fazendo as coisas, ele vai se prejudicar, né, muito mais do que um outro. E quando você fala de níveis, me remete a uma coisa importante, Denise. Dentro do transtorno obsessivo compulsivo, a gente traz um termo de insights, né? Existe um insight bom ou razoável, que eu já vou explicar o que é isso. Existe um insight pobre, existe um insight bem mais empobrecido mesmo, né? Que seriam as crises quase alucinógenas, vamos dizer assim. Pessoa que quase surta em relação. O que é o insight bom ou razoável? É aquele paciente que ele se atém às obsessões, mas ele sabe que nem tudo que ele acredita vai acontecer. Então, ele ainda tem um nível de consciência, mas é verdade, eu faço isso, Sandra, mas depois eu me sinto tão ridículo, eu não sei por que eu fiz. Então, ele tem um nível de consciência. O insight pobre é aquele que, assim, ele sabe que não vai acontecer, mas ele precisa fazer para diminuir a ansiedade, né? E o insight, na verdade, aquele que não tem nada mesmo, que é ausente, vamos dizer ausente, insight ausente. Ele acredita piamente que a obsessão dele, né, se ele fizer isso, vai acontecer e então ele acaba remetendo sempre os mesmos comportamentos. Então tem esses níveis também de toque. É importante a gente identificar isso para a família. Olha, o toque que você tem em casa é um insight bom e razoável, ele tem consciência um pouco. Então vamos tentar por aqui? Olha, o insight do seu toque lá de casa é bem empobrecido, então vocês vão ter que ajudar bastante. Isso também vai mapeando a família. Deixa eu dar um exemplo, então, para ver como é que a família deve agir. Claro que precisa de orientação, não é para fazer simplesmente isso, mas alguém que, por exemplo, tenha mais ou menos sob controle, você falou do insight bom, né? Isso. Alguém que tenha um insight bom, tenha consciência de que ninguém vai morrer se não voltar para verificar a porta, não vai acontecer nada de ruim. Vamos imaginar, então, que está saindo com a família, tá? Então, é um filho, o pai que está dirigindo, a mãe está também no banco da frente, vamos montar uma cena mesmo. Aí essa pessoa precisa voltar para conferir. Então, ela pode inventar 1000 desculpas para voltar a essa porta para conferir, né? E eu falei do filho porque hoje em dia as pessoas saem muito mais tarde de casa, né? Então, você pode ter 30, 40 anos e continuar morando com seus pais. Por isso, esse exemplo. Não precisa necessariamente ser uma criança, mas já você fala se criança também tem toque. Chega uma vez, 2, vai chegar uma hora que a mãe vai falar assim, não, nós não vamos voltar, a gente está atrasado. Porque quem tem toque é quem está atrás, não está no volante para voltar. Não tem esse controle, né? Exatamente. Não, nós não vamos voltar. Tá tudo certo lá em casa e você esqueceu alguma coisa, você não precisa.
pode fazer isso? Então, esse que tem um insight bom ou razoável, ele até compra a sua ideia. Tá. Aí tá bom, porque assim, então eu vou na segurança, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também das pranchas, tá. né? Por que o toque precisa dessa prancha tá. que ele carrega para nadar? Mas um toque empobrecido, ele não, ele vai infernizar a família até voltar, né? Ele vai fazer, e aí acaba o passeio, e acaba tudo. Capaz que a família nem saia mais, não vai mais para onde ia. Acaba a família se restringindo. E uma coisa interessante do toque, assim, eles acabam tendo tanto controle em relação a isso, que ele acaba exigindo que não venha mais visitas em casa, né? Porque se ele tem o toque social, ele não quer visita. Então a mãe fala, a gente se encontra lá na cafeteria da fulana. Ele não quer que a pessoa vá na casa dele? Isso. Esse é o toque social? Eles têm o toque, a dificuldade social faz com que ele tenha dificuldade de sociabilizar. Então, quanto mais gente em casa, mais atrapalho para a família. E às vezes a família faz isso sem perceber. Acaba, deixa, eu vou lá te ver quando você chegar. Né? E com isso ele vai minando também, né? E eles vão se auto-excluindo do mundo. Porque fica eles e o toque e eles. É muito complicado. Agora, você falou de ansiedade, então eu acredito que quem tem a toque já tem uma outra coisa aí. Hoje em dia se fala muito do transtorno de ansiedade generalizado, né? Devem ter outras coisas relacionadas também que você pode falar. O que causa o toque, doutora? Isso mesmo. Você trouxe uma coisa muito interessante também, Denise, porque a gente chama isso de comorbidades. O que são comorbidades? Né? O toque, ele pode abrir um leque de possibilidades para outras patologias, né? Uma delas é o TAG, mas eu já vi casos de pessoas que tinham transtorno de ansiedade desenvolverem um toque, que também é meio que uma via de mão dupla, né? O toque pode ter o transtorno ansioso, mas o transtorno ansioso também pode evoluir para um toque. Tá? Um outro transtorno, um outro componente, que a gente chama isso de espectros do toque, né? É como se fossem algumas possibilidades. O transtorno bipolar do humor, também conhecido. Que mais? Que ele pode evoluir, né, para um toque. Depressão. A depressão maior, muito bem. Que mais? O TAG, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, também pode evoluir para um toque. Tá. Certo? E os transtornos psicóticos também. Tá. Então são diversos fatores. Janelas, vamos dizer assim. Que se abrem. Que se abrem, exatamente. Para que isso possa acontecer. Para que eu possa chegar lá e me tornar um transtorno obsessivo. Agora, você tem um ambiente também, né? Cada família tem o seu ambiente. Se você tem pais inseguros, a chance de você ter um filho com toque é maior ou isso não tem nada a ver? Inseguro ou ansioso? Tá. Os estudos que a gente tem, na verdade, algumas pesquisas feitas por psiquiatras americanos concluíram que a parte genética é muito relevante nisso. Né? Tanto que foi feito alguns estudos em gêmeos univitelinos e 65% dessas crianças, as duas crianças desenvolveram um transtorno obsessivo compulsivo, né? Mesmo tendo rituais diferentes. Um tinha mania de uma coisa, outro tinha de outra, mas quando foram verificar, dentro do componente familiar, um dos laços parentais aí tinha o toque, ou pai ou mãe. Agora você me disse assim, pais inseguros pode gerar uma criança com toque? Não. Né? A insegurança ela já vai para um outro patamar. Ela pode gerar crianças mais frágeis emocionalmente, mais medrosas, né? Com mais dificuldades de encarar obstáculos diante da vida, na escola, problemas com os amigos, bullying principalmente. Então, isso pode gerar. Mas o toque, geralmente, ele traz uma ordem, né? Uma questão aí hereditária. Então, tem. Essa é a pergunta da Margarete da Praia Grande. Sim. Então, se um pai ou uma mãe tem toque, sim, às vezes já até fez o tratamento, está sob controle, mas a chance de você ter um filho... A probabilidade, com sim, toque também é dentro grande. Dessa pesquisa desses 65%, né? Tá. Com gêmeos univitelinos, a maioria das crianças tem a possibilidade. Não digo se tiver 5 filhos, 5 vão ter. Pelo contrário. Né? Mas há uma janela ali dentro daquela genética de que alguém possa desenvolver. Primeiro, se é uma criança mais ansiosa, ela já pode trazer essa janelinha e abrir para o mundinho dela. Né? E hoje em dia, então, a ansiedade é uma janela tão grande. Total. Né? Que você acaba tendo a oportunidade aí de deixar trazer outros transtornos. Os transtornos entrarem, né? Fazerem parte da sua vida. Agora, quando você tem alguém na sua família, então, que tem algo ali, que precisa de mais atenção,
dentro da sua casa, acaba que a família inteira fica em alerta sobre isso, né? Alguém que tinha, por exemplo, um toque que não fazia, não trazia o menor prejuízo para a vida, mas era um toque. Mas não tinha prejuízo, ela não ia buscar ajuda agora. Já vai prestar atenção, de repente vai buscar ajuda antes. Por que eu pergunto isso? Toque evolui, cada vez a gente está mais ansioso. E toque tem a ver com ansiedade. Quando você está mais ansioso, você repete mais, você impulsiona esse toque? Sim, bastante interessante sua pergunta. Porque, principalmente quando você diz que por que o adulto às vezes vai procurar só porque às vezes está nesse momento se identificando. Né? Olha, que engraçado, tem uma pessoa que eu conheço assim, um vizinho, né? A gente brinca que até nas fábulas a Branca de Neve tinha toque. Porque ela alinhava a cama dos 7 anões, uma pertinho da outra, né? Porque o toque ele vem de muito longa data. Na verdade, ele tem sido estudado hoje, né? Mas a gente brinca até um pouco, todo mundo tem um pouco de toque. Você vê traço, né? Vê traços, exatamente. Mas a questão da dinâmica é importante por isso. Porque, é como você disse, eu tenho um amigo que eu conheço. E por que é mais fácil diagnosticar isso em crianças? Porque as crianças, elas são mais compulsivas e impulsivas. Então, através do comportamento, elas repetem mais. O adulto, ele já é mais contido. Se ele está numa reunião, ele tem que lavar a mão, ele vai se conter um pouco ali. Mesmo que ele tenha que levantar as 5 vezes, né, durante a reunião, que a gente conta com alguns pacientes até 15 vezes, né? A gente vai tentando diminuir isso com o tratamento. A criança não, ela não esconde isso. Então, o diagnóstico nas crianças é muito mais fácil e mais precoce por conta disso, de elas não terem esse freio, né? O adulto, como ele já tem o superego um pouco mais evoluído, ele tenta dar uma camuflada ali, tenta se segurar, né? A criança não. A criança não. Então, se a criança tem toque, e você diagnostica mais fácil. Isso. E a gente fala também, muito pouco falado isso, mas existe o toque pediátrico, né? Que geralmente de 3 a 4 aninhos tem alguns casos, né? Alguns sintomas que já desencadeiam e já permeiam aí. Não dá para diagnosticar, mas existem características que levam a crer num toque pediátrico que pode evoluir. E aí se encaixa nisso que você falou, de verificação, de limpeza no médico? Ordenação principalmente. Eles querem os carrinhos tudo alinhadinhos. E grita e chora quem tira da ordem. Estabilizam. Legal. Exatamente. Legal, porque fica fácil de saber, né? Então, quem tem filho em casa, agora de repente se identificou, tem psicólogo também especialista em criança para fazer esse tratamento, né? Psicoterapeuta infantil. Já. No meu caso. Você é psicoterapeuta infantil, então. Já a doutora tira mais dúvidas aqui sobre o toque, o transtorno obsessivo-compulsivo. Tem muitas perguntas já chegando aqui na nossa página do Facebook. Já você vai ter sua dúvida esclarecida. Continue participando. Agora chegou a hora de falar de saúde. Vamos prevenir aí diversos males que a gente pode. Tudo que está ao nosso alcance a gente tem que fazer. É a nossa obrigação, é a nossa missão. E você que nos assiste, não é só para cuidar da sua família. Você também é responsável pela saúde não é só para cuidar da sua saúde. Você é responsável pela saúde da sua família também, claro, né? Quem escolhe os produtos que vão entrar na sua casa é você. Então faça isso agora, pegando o telefone, ligando para o Oiti, porque você sabe que o nosso organismo não produz ômega 3, né? E que só com a alimentação, hoje em dia, seria impossível mantê-lo nos níveis corretos dentro do nosso corpo. E olha, ômega 3 é necessidade, um dos suplementos mais utilizados no mundo todo. Não é isso, Kleber? Boa tarde. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Quem tira as nossas dúvidas é a psicóloga, a doutora Sandra Mara de Castro. Está aqui ao meu lado dando esclarecimentos tão importantes, porque quem tem toque sofre de verdade, né? Quem sofre com o toque sofre mesmo. Você fica aprisionado naquela... Escravo mesmo. Escravo dos rituais, né? Isso não é bacana. Então, se você se identificou, de repente, procura ajuda. Eu falei que tem pessoas que têm preconceito de buscar ajuda com psicólogo. Muitas ainda. E ainda mais quando precisa fazer o tratamento em conjunto com o psiquiatra, doutora. Você disse tudo, Denise. Na verdade, assim, o tratamento, o prognóstico da evolução do toque, ele é importante por isso, porque você tem que... A pessoa, quando vem para a terapia, você já tem que dizer para ela o seguinte: olha, você vai conseguir
tal resultado, né? Tantos por cento de resultado se for só com a terapia, né? Tantos por cento de resultado se for só com a psiquiatria, só com o médico. Mas se você tiver os dois concomitantes, você vai conseguir resultados muito mais rápido, né? Rápidos e evolutivos, no caso. E a pessoa, tem muita gente ainda que é resistente à medicação, principalmente. Porque as pessoas falam assim, eu vou começar a tomar a medicação, vou ficar dependente do medicamento, Isso eu não vou conseguir me livrar. Tem gente que não tem também disciplina para fazer esse tratamento. Isso. Melhorou, para de tomar o remédio. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Até eu vou falar um pouquinho daqui a pouco da incidência, né, dessa medicação. Tem gente que fala, mas eu vou tomar para sempre? Isso, então, vou adiantar essa pode essa já resposta. falar da incidência. Porque, assim, 10% da população, de estudos que a gente tem, né, que começaram com a medicação e a terapia, descontinuaram o uso da medicação por até 2 anos, mais ou menos. Até 2 anos, então a pessoa já foi tendo um quadro de melhora, né? 20% continuam com a medicação, né? Talvez pelo resto da vida e tomando doses menores. E 70% também, doses ainda menores e talvez pelo resto de toda a vida, mas junto com a terapia. Mas isso não quer dizer que vai ter que fazer terapia para sempre. No caso, você melhorando o quadro de vida, né, a qualidade de vida do paciente, eu costumo dizer que de 6 meses a 1 ano, até 1 ano para um toque, né? Na verdade, 1 ano e 6 meses de terapia. Mas eu acho legal essa colocação que você falou, então que não haveria necessidade de fazer a terapia a vida inteira, mas a gente lida com tantas coisas o tempo todo que as pessoas têm que enxergar que não tem mal nenhum também se fazer terapia a vida inteira, né? Às vezes você não precisa fazer, mas você faz, porque a gente vive tantos momentos, né? Coisas inesperadas que acontecem, frustrações que a gente às vezes não sabe lidar. Isso é bacana, só que quando você conversa com alguém que tem esse preconceito, você tem que falar que um dia ela pode se ver livre, sim. Isso mesmo. Até porque a terapia, né, como você disse, para mim é sine qua non. É autoconhecimento, né? Sim. Existem 3 tipos de terapia, que é a breve, né? A terapia que é passageira, focal, que você vai para resolver só um problema determinado, e a de autoconhecimento. E às vezes a pessoa com uma patologia, como o transtorno obsessivo, é obrigada a procurar a terapia porque realmente ela, né, não consegue mais evoluir dentro do quadro de profissão, de afetivo, de social, né, socialmente falando. Então ela é obrigada, impelida, e ela acha que aquilo é... E no fim ela gosta, fala, nossa, que legal que é terapia, né? E aí, quem dera esse se prazer, todos, né, pudessem exatamente fazer. Vou atender uma telespectadora, tá na linha? A Linda fala conosco de Salvador, na Bahia. Oi, Linda, tudo bem? Bem. Seja bem-vinda, é um prazer falar com você. Fica à vontade para tirar sua dúvida. Eu queria saber a respeito que teve um tempo atrás, eu tive um transtorno de toque, né? Uhum. E assim, conferia a porta, conferia o fogão várias vezes. Quando eu saía para ir para o trabalho, eu voltava do ponto correndo para ver se o portão estava fechado. Só faltava derrubar a porta, conferindo se estava bem trancada. E assim, de uma hora para outra, eu consegui me livrar. Agora eu queria saber se ele tem relação com agora o transtorno do pânico, que é o que eu adquiri. Depois que eu tive minha filha, com 6 meses, né, que eu tive minha filha, eu adquiri o transtorno do pânico. Se tem alguma relação a ver com esse transtorno do toque que eu tive no passado. Linda, você faz tratamento para esse transtorno do pânico? Sim, faço. Tá em tratamento então, né? Tô. Tá joia. Obrigada pela sua pergunta, viu, Linda? Um abraço para vocês aí de Salvador. Doutora. Isso mesmo. A Linda, ela trouxe 2 questões importantes, né? O que me parece, ela não teve realmente um quadro de toque, porque o quadro de toque, ele não é transitório. Ela me parece ter tido uma depressão pós-parto, que é uma DPP, que a gente chama, e essa depressão pós-parto evoluiu para uma depressão, né, que é uma das janelas do toque, lembra? Tá, lá atrás, sim, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Me parece mais um quadro ansioso, que ela ficava desesperada por sair do ponto de ônibus, voltar correndo até a casa e quase derrubar a porta para ver se tinha realmente fechado, né, a torneira do gás, né, se eu não me engano. Ela só faltava derrubar a porta. Ela falou, capaz da gente conseguir abrir a porta. Exatamente. De tanta força que a pessoa para ver se está fechada. Mas ela só se livrou do quadro de um transtorno obsessivo lá na frente porque ela diminuiu o quadro da ansiedade, porque ela está em tratamento, né? Então, provavelmente ela deva estar medicada, com certeza,
porque ela evoluiu para um TAG, né? E ela podia ter ido para um toque, mas o toque dela foi bem transitório, assim, foi meio pincelado, né? Não foi aquela coisa de mania de verificação, foi mais um quadro ansioso mesmo por causa da depressão. Tem perguntas aqui que chegaram durante o intervalo. A Ana, de Santa Catarina, diz que tem pensamentos compulsivos preconceituosos. Aí ela pergunta como fazer, o que fazer? É um outro tipo que a gente não falou, é isso? Então, na verdade, ele entra nessa categoria de mania mental, né? Pensamentos mentais, que são os pensamentos intrusivos mesmo, né? Ele caracteriza, assim, um toque, ela deveria procurar, assim, uma ajuda, porque isso pode evoluir, pode até comprometer aí socialmente a vida dela no trabalho, né? Minando aí a questão familiar, inclusive, porque o olhar fica muito distorcido para isso, né? E a pessoa acaba se colocando de uma forma muito ruim, né? E sendo vista também de uma forma muito ruim pelas outras pessoas. Então, o certo seria ela fazer um diagnóstico primeiro com o psiquiatra, se isso tem incomodado muito a vida dela, né? E procurar junto uma terapia para ver se ela consegue resolver isso melhor. O Elias, de São Luís do Maranhão, traz uma pergunta que é bastante interessante. É da esposa dele. Então, ele dá um relato da esposa. Diz que a esposa dele tem mania de limpeza. Ela tem um chinelo para andar dentro de casa e um chinelo para sair para a rua. E aí ele complementa. As janelas da casa dele estão sempre muito fechadas. Ela não abre, que segundo ela é para não entrar a sujeira. E também para o sol. Então você imagina que a janela está fechada e o ambiente está quente, né? Para o sol não manchar os móveis da casa, doutora. Ela tem um quadro interessante. O esquema que ela utiliza é o do toque, né? Do comportamento de transtorno obsessivo compulsivo. O da limpeza, por exemplo. Mas eu já conheci pessoas, por exemplo, que limpavam o chão e deitavam no chão para ver se a roupa saía suja. Esse é o extremo da limpeza. Pelo jeito, ela só fecha a janela, né? Fecha a janela. Então, mas caracteriza um quadro aí meio obsessivo, né? Ela tem uma obsessão. Ou seja, se ela deixar a janela aberta, a poeira vai entrar e aquilo deve incomodar. Ela vai lá e prefere fechar tudo. Então, ela tem sim um toque de limpeza. Quem ligou foi o marido. Então, isso atrapalha muito o marido. Eu não sei se essa casa fica abafada. A gente sabe que a casa precisa respirar. Então, é preciso abrir a casa. Né? Os móveis precisam tomar, né? Ar, ventilar, né? Enfim. Agora, sobre o chinelo, a rua é muito suja, né? Tem gente que não entra em casa com sapatos, né? Aliás, tem culturas que não permitem entrar em casa com os sapatos. É algo a se preocupar, porque na verdade, eu não sei se ela obriga o parceiro a fazer o mesmo, né? Mas enfim. É isso que você disse, é uma coisa interessante, porque às vezes o paciente que tem as manias, vamos dizer assim, ele leva a família inteira a participar disso. Então tem que ver até que ponto isso está desestabilizando a dinâmica da família. Se o marido está tão incomodado com isso, é porque realmente ele não vê nenhuma necessidade de trocar de sapato, mas ela vê, né? Mas, e o que a gente poderia enxergar de tudo isso? É claro, a rua é suja, tem gente que tem um sapato para dirigir, que eu conheço. Mas aí você não vai, por exemplo, no carro põe um, em casa põe outro. Recebe uma visita. Né? A sua família pode inteirinha fazer isso, como a esposa do Elias faz, por exemplo. Que não teria problema nenhum ter um sapato para andar dentro de casa e um sapato para andar na rua. Só que você recebe uma visita. Você não vai obrigar a sua visita a tirar o sapato para entrar na sua casa, né? É deselegante, você não vai falar para ela não entrar na sua casa com sapato sujo. É que sem saber, né, se isso seja ou não um quadro de toque, neste momento ela teria que fazer uma verificação mesmo, né, uma anamnese, procurar. Se for toque, tem que tratar. Tem que tratar, exatamente. Até porque é exatamente isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, Denise. Desestabiliza totalmente a família, né? A família fica desestabilizada, a família se sente na obrigação de entrar nesta onda, né? Isso mesmo. Então, se é a mãe, por exemplo, que obriga os filhos a tirarem o sapato. Aí tem trabalho para fazer da escola. E hoje em dia não sei se faz ainda isso, mas na minha época se ia muito na casa dos amigos fazer trabalho, né? As pessoas iam muito lá em casa fazer trabalho e era uma delícia, né? Então você recebe os amigos. Acredito que esta mãe, por exemplo, vá barrar esse tipo de trabalho. Não, aqui em casa não vem.
Isso. Né? Porque aí você foge do controle. Criançada, em casa, então entra tudo com o pé na cabeça, né? Não tem como, né? Não tem como. Então é mais do que... Aí, a gente está falando de tipos de toque, isso que vai atrapalhar outras pessoas. Não, agora não estamos mais naquele que a família aceitou. Assim, não mexe aí, deixa que é dele. Não. Alguém que tem que entrar nesta mania, né? Mesmo. Aí você tem um outro tipo de prejuízo para a família. Exatamente, que é o social que eu te falei. A família deixa de fazer passeios. Eu conheço pessoas que compraram viagens e na semana da viagem o paciente entrou em crise e não puderam viajar. Então... Eu quero que você fale sobre essa crise já. Tá? Que entrou em crise, porque eu penso no paciente que tem toque, alguém que tem toque sempre. Não consegui pensar, não consigo imaginar quando que é algo mais crítico que paralisa essa pessoa, já você fala, tá? Quando é que isso pode acontecer? Agora eu atendo uma telespectadora que está na linha, ela fala com a gente aqui de São Paulo mesmo, é a Andréia. Oi, Andréia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vinda, fica à vontade para tirar sua dúvida. Tá ok. A minha pergunta é que eu tenho transtorno bipolar. Tá. Eu já fiz tratamento durante 3 anos com lítio, fiz terapia e eu tô sob controle, eu tô bem. Mas eu percebo no meu filho, ele tem 8 anos e ele tem cacuetes. Até onde isso é normal da idade e onde a gente tem que começar a se preocupar com isso? Porque assim, ele tem pisca, ele fica piscando toda hora, ele fica chacoalhando a cabeça. E às vezes eu percebo os amiguinhos dando risada já por causa... Eu começo a notar já na idade dele. Eu sei que tem uma idade que isso é relativamente normal da criança, do crescimento, algumas tem, outras não. Mas eu queria saber quando é que eu começo a me preocupar, já que eu tenho esse problema também, se tem alguma coisa a ver ou não. Tá certo, Andréia. Obrigada pela sua pergunta. Um abraço para você, doutora. Então, a Andréia deve estar super preocupada porque ela já passou por várias situações aí, né? E preocupada que o filho vá realmente afunilando para isso. Mas o transtorno bipolar, na verdade, ele é uma comorbidade, sim, do toque, como a gente falou lá no comecinho. Agora, os tiques, né? A gente pode pensar num quadro até de uma síndrome de Tourette. Por isso que seria importante, assim, a avaliação. Em alguns momentos da primeira e segunda infância, a criança reproduz comportamentos. Então, a gente pergunta sempre para a família, tem algum vovô que pisca? Alguma professora do jardim, né? Porque já tive casos de a criança piscava e a professora, ela tentava imitar o movimento que a professora fazia. Então, descartando essa possibilidade, se não é por imitação que a criança está agindo, procurar sim uma ajuda, né? Talvez seja uma criança que esteja fazendo um quadro de ansiedade mesmo, a família, né? Talvez cobrando tudo. Uma das dicas que eu sempre dou e vou dar para a Andréia é assim, não ficar corrigindo toda hora. Olha aí, de novo você fez, né? A criança, principalmente na frente das pessoas, ela se retrai. Então, buscar ajuda e orientação para isso. Queria que você falasse agora, enquanto eu vou me posicionar para dar um outro recadinho, mas você vai respondendo já essa pergunta. Das crises. Eu não consigo, eu penso no toque, no indivíduo que tem toque, mas eu não consigo, eu penso que ele está sempre na mania, né? Então, em algo que não abandona nunca. Então, se é de colocar tudo em ordem, tá sempre tudo em ordem, é uma crise, uma crise, eu digo, é sempre um transtorno, se alguém bagunça, então, alguém que vai arrumar a sua casa, então se tem algum ajudante, alguém que coloca em ordem a sua casa, aquele quarto de quem tem toque é um problema, porque não pode estar mexido, tem que deixar sempre no mesmo lugar. E quem tem toque, acredito eu, saiba exatamente como deixou. Simetricamente posicionado. Isso, como deixou esses objetos. E aí sabe, inclusive, alguém esteve aqui, alguém tocou neste objeto. Que outras pessoas jamais iam notar, né? Aliás, tem gente que não percebe nem se não tá mais lá, se tá tudo bagunçado, a pessoa não percebe. Mas quem tem toque sabe. O que é uma crise para quem tem toque, doutora? Vai respondendo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de crise, na verdade, existem as comorbidades e as janelas, né, para o toque, que a pessoa que quando tem um transtorno obsessivo, ela geralmente tem um quadro depressivo. E se ela está, né, depressiva naquele momento, ela pode desenvolver um sintoma pré-crise. Se for a compulsão do álcool, por exemplo, aquela semana ela vai beber mais. Se for uma compulsão sexual naquela semana, ela vai procurar se masturbar mais.
né? Tem tudo isso. Tem as compulsões sexuais também que entram nesse ritmo. Se tem a mania por limpeza, aquela semana ela vai ficar mais ansiosa e vai tomar mais banhos, vai levar mais tempo fazendo isso, ok? Tá certo. Então seriam mais ou menos essas 3 janelas. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, já já. A gente continua batendo papo aí sobre toque. Tem muitas perguntas na nossa página do Facebook. Tem gente perguntando, olha, eu sempre lavo as mãos. Eu lavo as mãos mesmo quando não há necessidade. Será que eu tenho toque? Quando é que é hora de buscar uma ajuda? E que ajuda é essa que a gente busca? Porque numa ocasião aqui você disse, precisa do diagnóstico, precisa procurar o psiquiatra. A gente sabe que numa escala entre psicólogo e psiquiatra, as pessoas vão preferir, com todo o seu preconceito, buscar um psicólogo e deixar o psiquiatra achando que, se eu for no psiquiatra, conota, parece que é algo mais grave. Já já você explica isso pra gente, doutora. Faço questão de falar sobre o toque com todos os detalhes, porque quem sofre com o toque às vezes fica paralisado, não consegue. A doutora falou, às vezes você fica recluso, então não sai mais de casa, não consegue viajar. Imagina, você falou de alguém que precisa, que a mãe ou o familiar precisa fazer a comida separada. Essa pessoa não consegue nunca viajar e não consegue dar descanso para essa pessoa que faz essa comida também. Já já você tira essas dúvidas aí de quem está em casa também. Agora tem uma dica para você que está em casa. Hoje é segunda-feira, é o dia mundial de começar a fazer dieta. E olha, que a dieta que você iniciar hoje seja a dieta e a reeducação alimentar que você vai levar para a vida toda. Eu tenho uma dica, porque olha, a gente passa o final de semana, às vezes dá aquela exagerada, né? Foi no restaurante, come um churrasco, encontrou com a família. A gente tem uma cultura de toda reunião familiar tem sempre algo para comer. Geralmente não é algo muito saudável, eu sei. Aí você não resistiu, né? E agora está se sentindo culpado. Nós estamos de volta, abrindo o último bloco do Consulta ao Doutor de hoje, que fala sobre toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Participe, ainda dá tempo. 0 operadora 11 3337 5886 ou pela internet facebook.com/consulta ao doutor. Você encontra a nossa página, comenta o post do dia fazendo a sua pergunta. Pode também escrever na nossa linha do tempo e quando você não quiser ser identificado, mande mensagem particular. Tem muita mensagem particular chegando aqui. Já já as dúvidas serão respondidas, mas acredito que a gente esteja indo numa linha muito boa, viu, doutora? Quem tira as nossas dúvidas hoje é a doutora Sandra Mara de Castro, que é psicóloga, e o nosso bate-papo, ainda que eu não tenha lido as perguntas aqui dos telespectadores, está esclarecendo muita gente, né? Muito bom falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, porque tem tratamento, né, doutora? Vamos falar um pouquinho do tratamento primeiro. Quando é que é hora de buscar ajuda? Ainda que haja o preconceito, foi o que eu falei antes da gente ir para o intervalo. É mais fácil buscar o psicólogo do que o psiquiatra, né? Conota algo mais grave quando busca o psiquiatra. Conta pra gente, pode procurar o psicólogo? Então, na verdade, sim, claro, pode procurar, porque até a porta do consultório hoje é a principal porta de entrada para que a gente faça depois os encaminhamentos. Porque nós, psicólogos, não podemos medicar, né? E se é um caso de toque evolutivo, no caso, e que está muito incisivo dentro da questão, precisa sim do uso da medicação. E aí até nós temos esse poder de convencimento do paciente, olha, a medicação vai ser interessante, vamos tentar. Então, talvez o psicólogo, neste momento, para a família, seja um acesso muito mais fácil e rápido. Legal. Porque o paciente acaba concordando mais em ir ao psicólogo primeiro, mas não que isso descarte, né, a necessidade de um psiquiatra. Isso já caiu por terra bastante, né? Porque antes tinha mais tabu em relação a isso. Mas ainda existe, sim. O tempo, claro, vai levando as pessoas a buscar. Você precisa buscar o profissional. Não importa qual problema que você tenha, você tem que buscar o profissional para fazer tratamento. E o mais importante de tudo, Denise, é que o profissional tem que ter essa consciência, né? De conscientizar o paciente dele de que sem a medicação o tratamento é uma coisa. E com a terapia e a medicação, o tratamento, né, se dirige para outras questões. A segunda opção de tratamento, sem ser o medicamentoso, tem algumas drogas aí, né, que inibem a recaptação de serotonina, porque é isso que a medicação vai fazer, na verdade. O que é a serotonina hoje? Né?
quimicamente falando, é aquela que proporciona o prazer, que proporciona, né, o bem-estar, enfim. Tem gente até que brinca, né? Vou comer bastante chocolate para eu ficar bem, né? Porque a ansiedade, enfim, existe uma questão aí da relação com o chocolate e o bem-estar. Mas esses inibidores, na verdade, eles fazem isso, né? Tem algumas medicações que são muito utilizadas, eu nem sei se eu poderia dizer o nome delas aqui, mas tem algumas muito importantes aí, que uma delas é a fluoxetina, né? A sertralina, enfim. Mas isso é o psiquiatra que vai direcionar. Perfeito. Então, o que você está falando é que são drogas simples, sim, que podem ser utilizadas para equilibrar esse organismo. Sempre com prescrição, claro. Sempre com a prescrição, tá, de um médico. Agora, doutora, como é que funciona o toque? Ele funciona para uma fuga de algo? Ele dá prazer para quem faz? Então, nesse momento, você está falando um pouco sobre os polos, né? A gente tem o polo impulsivo, na verdade, que é a impulsividade, é o desejo de fazer alguma coisa, é a busca pelo prazer, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o polo compulsivo. Quando eu faço isso, quando eu realizo isso, eu diminuo minha ansiedade. Então, uma é a busca pelo prazer e a outra é a fuga. Eu não quero mais fazer aquilo, eu me sinto culpado quando eu faço aquilo. Então, para você ver que isso é um círculo vicioso, né? E a terapia, ela vem quebrar esse círculo vicioso, que é onde a gente vai entrar agora, que é a TCC. Isso, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Tá. E aí vai funcionar muito bem para o paciente que tem toque, porque vai neste comportamento, vai quebrar esse comportamento. Para quem está em casa, para entender, o psicólogo pode seguir diversas linhas de tratamento. Uma delas é o TCC, é isso? Isso mesmo. Tá. Quando a gente fala de TCC, até a gente brinca, né? Não é trabalho de conclusão de curso, porque fica parecendo. Sim, Mas a TCC hoje é uma das abordagens mais utilizadas em terapia breve e que traz resultados muito positivos, né? Principalmente com as crianças, porque é meio treino, né? A gente até brinca de falar às vezes, né, tirando um pouco, é meio super nani, a coisa de ir lá treinando. Tá. Mas é treino. Paciência, persistência e treino. E o que a cognitiva faz? Na verdade, ela vai desconstruir o pensamento negativo. Por exemplo, qual é o padrão de pensamento de um paciente com toque? É um padrão de pensamento negativo. Vai acontecer, não vai dar certo, eu vou morrer, minha família vai morrer, né? Eu tive um caso uma vez que eu tomei contato até pela família, que todas as vezes que o pai desse moço viajava, ele se trancava no quarto porque ele achava que o avião ia cair. Então, ele tinha que rezar muitas vezes, né? Esse é o toque mental que a gente falou lá atrás. E ele rezava, só que o avião nunca caiu, né? Porque ele perdeu emprego, perdeu uma série de coisas ali por conta dessa situação. E o que a gente faz? Na terapia cognitiva, você vai desconstruir esse pensamento. Você está vendo? Seu pai viajou ontem, não aconteceu nada com o avião. E aí ele entra naquela questão do insight que eu te falei. Esse paciente, ele tinha um insight bom ou razoável, porque ele não acreditava tanto na obsessão dele assim, é mesmo, né? Esse avião nunca caiu. E aí, com isso, você vai dessensibilizando. Uma das questões, na verdade, é quebrar o círculo vicioso. Quando a gente fala de quebrar o círculo, é o seguinte: Sandra, mas você vai colocar o paciente que tem toque de limpeza para pegar na maçaneta? Mais ou menos isso. Então, assim, olha, mas está contaminado. Então, mas a gente vai ter que tentar fazer. Vamos pegar hoje? Olha aí, essa é a maçaneta. Agora, vamos passar o alquinho, né? Vamos lavar a mão depois, daqui 10 minutos, não precisa lavar a mão agora. Esse é o trabalho da terapia cognitiva. Ela vai desconstruindo, né, e vai descontinuando. A partir do momento que ele se livra da ansiedade, ele não precisa repetir o comportamento. E é até ele dizer para o paciente, né, para o terapeuta: comportamento, não preciso mais de você, né? Eu gosto de usar uma metáfora que é da prancha, até que eu ia te falar, né? Que, na verdade, o paciente com toque, ele precisa sempre da prancha, mas ele sabe que ele sabe nadar, né? Se você tira a prancha, ele consegue nadar perfeitamente, mas sem a prancha, que é o porto seguro dele, que é o ritual, né, que é o comportamento, ele acha que ele não é capaz de nadar. Então, essa metáfora é muito interessante, porque você segura a prancha dele e põe ele para nadar, né? E a partir do momento que ele vê que ele não se afogou, ele vai tentar de novo, e aí daqui a pouco ele já vai olhar para a prancha e vai dizer assim: tchau, não preciso mais de você. Tá. Isso que é legal. Aí você tem a família que vai ao seu... Você tem um helper, né? Que é alguém que vai à consulta quando você chamar, tá sempre de olho, vai perceber essa quebra de comportamento, essa mudança de comportamento, né? A pessoa vai perceber. Tem dicas, então,
Como é que a família faz? Você percebeu, olha, hoje ele não lavou a mão 30 vezes antes de vir almoçar. Elogiar, olha que legal. Tá. Você disse uma coisa interessantíssima. E são as dicas que a gente dá mesmo para a família, né? Uma delas é elogie o paciente a cada comportamento controlado. Isso a gente chama de autorregulação. O que é autorregulação? É autocontrole. A partir do momento que ele passou a se controlar, você tem que valorizar aquilo. Olha que legal, a gente percebeu que hoje você não lavou a mão antes do almoço tantas vezes. Então, sinaliza isso. Uma outra dica, Denise, é não criticar, principalmente na frente das pessoas. Eu já não falei que quando tem gente aqui, para você não ficar... Então, isso também expõe muito o paciente, né? E a patologia, isso acaba incomodando bastante. Uma outra coisa é utilizar uma fala com segurança. A pessoa quer emitir o ritual, quer fazer... Olha, a gente já falou sobre isso, quanto incomoda todo mundo aqui em casa e você não vai fazer. Então, esse é o papel do helper, né? Não é criticar. Uma outra dica que eu sempre dou para a família, nunca tente convencer um paciente com toque que as suas obsessões não são verdadeiras, né? Ele vai ficar muito bravo com você. Na cabeça dele é, Na cabeça dele é, exatamente. Então, assim, de vez em quando a gente tem que embarcar, né, na fantasia lá do outro, vamos dizer, tá bom, se você tá achando que isso vai acontecer, então é uma dica, não tente. E como é que você vai desconstruir isso? Preparando o helper, né? Fazendo com que ele conheça mais sobre a patologia, com que ele sinta compaixão né, se coloque no lugar dessa pessoa de vez em quando, paciência e persistência. Tá. É um trabalho que exige exercício, né? Então você deve dar a tarefa de casa para os seus pacientes, né? Agora, se é algo que se repete todo dia, vai todo dia fazer esse exercício ou ele vai voltar assim, doutor, olha, eu te encontrei na segunda-feira. Na segunda eu consegui, na terça eu consegui, na quarta já foi mais difícil. Aí eu não consegui mais, cedi ao pensamento. Isso mesmo. A gente faz um planejamento de rotina, né? Que é uma tabela de comportamento e ele vai relatar essa tabela. E ao passo que ele vai evoluindo, ele vai ganhando pontos nessa tabela. Na verdade, é meio que lúdica a coisa para poder motivá-lo. Vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto para você falar mania de doença. Também pode ser toque? Já, porque tem gente que procura. Enquanto não achar alguma coisa, o pessoal está procurando. E a gente sabe que quem procura acha, doutora. Dura que é verdade. Quem procura acha. Já, a doutora explica pra gente se mania de doença também pode ser considerado toque. Agora você tem uma nova oportunidade de ligar para o Oiti. Olha, adquirir o seu ômega 3 que você sabe que o nosso corpo precisa tanto, reduz colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, equilibra o seu organismo, é bom para o cérebro, é bom para o coração também. O Kleber sempre brinca que é o famoso faxineiro do sangue e é mesmo. Nós estamos de volta, abrindo o último bloco do Consulta ao Doutor de hoje, que fala sobre toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Participe, ainda dá tempo. 0 operadora 11 3337 5886 ou pela internet facebook.com/consulta ao doutor. Você encontra a nossa página, comenta o post do dia fazendo a sua pergunta. Pode também escrever na nossa linha do tempo e quando você não quiser ser identificado, mande mensagem particular. Tem muita mensagem particular chegando aqui. Já as dúvidas serão respondidas, mas acredito que a gente esteja indo numa linha muito boa, viu, doutora? Quem tira as nossas dúvidas hoje é a doutora Sandra Mara de Castro, que é psicóloga, e o nosso bate-papo, ainda que eu não tenha lido as perguntas aqui dos telespectadores, está esclarecendo muita gente, né? Muito bom falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, porque tem tratamento, né, doutora? Vamos falar um pouquinho do tratamento primeiro. Quando é que é a hora de buscar ajuda? Ainda que haja o preconceito, foi o que eu falei antes da gente ir para o intervalo. É mais fácil buscar o psicólogo do que o psiquiatra, né? Conota algo mais grave quando busca o psiquiatra. Conta pra gente, pode procurar o psicólogo?
Então, na verdade, sim, claro, pode procurar, porque até a porta do consultório hoje é a principal porta de entrada para que a gente faça depois os encaminhamentos. Porque nós, psicólogos, não podemos medicar, né? E se é um caso de toque evolutivo, no caso, e que está muito incisivo dentro da questão, precisa sim do uso da medicação. E aí até nós temos esse poder de convencimento com o paciente, olha, a medicação vai ser interessante, vamos tentar. Então, talvez o psicólogo, neste momento, para a família, seja um acesso muito mais fácil e rápido. Legal. Porque o paciente acaba concordando mais em ir ao psicólogo primeiro, mas não que isso descarte, né, a necessidade de um psiquiatra. Isso já caiu por terra bastante, né? Porque antes tinha mais tabu em relação a isso. Mas ainda existe, sim. O tempo, claro, vai levando as pessoas a buscar. Você precisa buscar o profissional. Não importa qual problema que você tenha, você tem que buscar o profissional para fazer tratamento. E o mais importante de tudo, Denise, é que o profissional tem que ter essa consciência, né? De conscientizar o paciente dele de que sem a medicação o tratamento é uma coisa. E com a terapia e a medicação, o tratamento, né, se dirige para outras questões. A segunda opção de tratamento, sem ser o medicamentoso, tem algumas drogas aí, né, que inibem a recaptação de serotonina, porque é isso que a medicação vai fazer, na verdade. O que é a serotonina hoje, né? Quimicamente falando, é aquela que proporciona o prazer, que proporciona, né, o bem-estar, enfim. Tem gente até que brinca, né? Vou comer bastante chocolate para ficar bem, né? Porque a ansiedade, enfim, existe uma questão aí da relação com o chocolate e o bem-estar. Mas esses inibidores, na verdade, eles fazem isso, né? Tem algumas medicações que são muito utilizadas, eu nem sei se eu poderia dizer o nome delas aqui, mas tem algumas muito importantes aí, que uma delas é a fluoxetina, né? A sertralina, enfim. Mas isso é o psiquiatra que vai direcionar. Perfeito. Então, o que você está falando é que são drogas simples, sim, que podem ser utilizadas para equilibrar esse organismo. Sempre com prescrição, claro. Sempre com a prescrição, tá, de um médico. Agora, doutora, como é que funciona o toque? Ele funciona para uma fuga de algo? Ele dá prazer para quem faz? Então, nesse momento, você está falando um pouco sobre os polos, isso, né? A gente tem o polo impulsivo, na verdade, que é a impulsividade, é o desejo de fazer alguma coisa, é a busca pelo prazer, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o polo compulsivo. Quando eu faço isso, quando eu realizo isso, eu diminuo minha ansiedade. Então, uma é a busca pelo prazer e a outra é a fuga. Eu não quero mais fazer aquilo, eu me sinto culpado quando eu faço aquilo. Então, para você ver que isso é um círculo vicioso, né? E a terapia, ela vem quebrar esse círculo vicioso, que é onde a gente vai entrar agora, que é a TCC. Isso, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Tá. E aí vai funcionar muito bem para o paciente que tem toque, porque vai neste comportamento, vai quebrar esse comportamento. Para quem está em casa, para entender, o psicólogo pode seguir diversas linhas de tratamento. Uma delas é o TCC, é isso? Isso mesmo. Tá. Quando a gente fala de TCC, até a gente brinca, né? Não é trabalho de conclusão de curso, que fica parecendo. Sim, Mas a TCC hoje é uma das abordagens mais utilizadas em terapia breve e que traz resultados muito positivos, né? Principalmente com as crianças, porque é meio treino, né? A gente até brinca de falar às vezes, né, tirando um pouco, é meio super nani, a coisa de ir lá treinando. Tá. Mas é treino. Paciência, persistência e treino. E o que a cognitiva faz? Na verdade, ela vai desconstruir o pensamento negativo. Por exemplo, qual é o padrão de pensamento de um paciente com toque? É um padrão de pensamento negativo. Vai acontecer, não vai dar certo, eu vou morrer, minha família vai morrer, né? Eu tive um caso uma vez que eu tomei contato até pela família, que todas as vezes que o pai desse moço viajava, ele se trancava no quarto porque ele achava que o avião ia cair. Então, ele tinha que rezar muitas vezes, né? Esse é o toque mental que a gente falou lá atrás. E ele rezava, só que o avião nunca caiu, né? Porque ele perdeu emprego, perdeu uma série de coisas ali por conta dessa situação. E o que a gente faz? Na terapia cognitiva, você vai desconstruir esse pensamento. Você está vendo? Seu pai viajou ontem, não aconteceu nada com o avião. E aí ele entra naquela questão do insight que eu te falei. Esse paciente, ele tinha um insight bom ou razoável, porque ele não acreditava tanto na obsessão dele assim, é mesmo, né? Seu avião nunca caiu. E aí, com isso, você vai dessensibilizando. Uma das questões, na verdade, é quebrar o círculo vicioso. Quando a gente fala de quebrar o círculo, é o seguinte: Sandra, mas você vai colocar o paciente que tem toque de limpeza para pegar na maçaneta? Mais ou menos isso.
Então, assim, olha, mas está contaminado. Então, mas a gente vai ter que tentar fazer. Vamos pegar hoje? Olha aí, essa é a maçaneta. Agora, vamos passar um alquinho, né? Vamos lavar a mão depois, daqui 10 minutos, não precisa lavar a mão agora. Esse é o trabalho da terapia cognitiva. Ela vai desconstruindo, né? E vai descontinuando. A partir do momento que ele se livra da ansiedade, ele não precisa repetir o comportamento. E aí até ele dizer para o paciente, né? Para o terapeuta, comportamento, não preciso mais de você, né? Eu gosto de usar uma metáfora que é da prancha, até que eu ia te falar, isso, né? Que, na verdade, o paciente com toque, ele precisa sempre da prancha, mas ele sabe que ele sabe nadar, né? Se você tira a prancha, ele consegue nadar perfeitamente, mas sem a prancha, que é o porto seguro dele, que é o ritual, né? Que é o comportamento, ele acha que ele não é capaz de nadar. Então, essa metáfora é muito interessante, porque você segura a prancha dele e põe ele para nadar, né? E a partir do momento que ele vê que ele não se afogou, ele vai tentar de novo e aí... Daqui a pouco ele já vai olhar para a prancha e vai dizer assim, tchau, não preciso mais de você. Tá. Isso que é legal. Aí você tem a família que vai ao seu... Você tem um helper, né? Que é alguém que vai à consulta quando você chamar, tá sempre de olho, vai perceber essa quebra de comportamento, essa mudança de comportamento, né? A pessoa vai perceber. Tem dicas, então? Como é que a família faz? Você percebeu, olha, hoje ele não lavou a mão 30 vezes antes de vir almoçar. Elogiar, olha que legal. Tá. Você disse uma coisa interessantíssima. E são as dicas que a gente dá mesmo para a família, né? Uma delas é elogie o paciente a cada comportamento controlado. Isso a gente chama de autorregulação. O que é autorregulação? É autocontrole. A partir do momento que ele passou a se controlar, você tem que valorizar aquilo. Olha que legal, a gente percebeu que hoje você não lavou a mão antes do almoço tantas vezes. Então, sinaliza isso. Uma outra dica, Denise, é não criticar, principalmente na frente das pessoas. Eu já não falei que quando tem gente aqui, para você não ficar... Então, isso também expõe muito o paciente, né? E a patologia, isso acaba incomodando bastante. Uma outra coisa é utilizar uma fala com segurança. A pessoa quer emitir o ritual, quer fazer... Olha, a gente já falou sobre isso, quanto incomoda todo mundo aqui em casa e você não vai fazer. Então, esse é o papel do helper, né? Não é criticar. Uma outra dica que eu sempre dou para a família, nunca tente convencer um paciente com toque que as suas obsessões não são verdadeiras, né? Ele vai ficar muito bravo com você. Na cabeça dele é, Na né? cabeça dele é, exatamente. Então, assim, de vez em quando a gente tem que embarcar, né? Na fantasia lá do outro, vamos dizer, tá bom, se você tá achando que isso vai acontecer, então é uma dica, não tente. E como é que você vai desconstruir isso? Preparando o helper, né? Fazendo com que ele conheça mais sobre a patologia, com que ele sinta compaixão pela, né, se coloque no lugar dessa pessoa de vez em quando, paciência e persistência. Tá. É um trabalho que exige exercício, né? Então você deve dar a tarefa de casa para os seus pacientes, né? Agora, se é algo que se repete todo dia, vai todo dia fazer esse exercício ou ele vai voltar assim, doutor, olha, eu te encontrei na segunda-feira. Na segunda eu consegui, na terça eu consegui, na quarta já foi mais difícil. Aí não consegui mais, cedi ao pensamento. Isso mesmo. A gente faz um planejamento de rotina, né? Que é uma tabela de comportamento e ele vai relatar essa tabela. E ao passo que ele vai evoluindo, ele vai ganhando pontos nessa tabela. Na verdade é meio que lúdica a coisa para poder motivá-lo. Vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto para você falar mania de doença. Também pode ser toque? Já, porque tem gente que procura. Enquanto não achar alguma coisa, o pessoal está procurando. E a gente sabe que quem procura acha, doutora. Dura que é verdade. Quem procura acha. Já, a doutora explica pra gente se mania de doença também pode ser considerado toque. Agora você tem uma nova oportunidade de ligar para o Oiti. Olha, adquirir o seu ômega 3 que você sabe que o nosso corpo precisa tanto, reduz colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, equilibra o seu organismo, é bom para o cérebro, é bom para o coração também. O Kleber sempre brinca que é o famoso faxineiro do sangue e é mesmo. Kleber, vamos dar aquela colher de chá para quem está nos assistindo e continuar na promoção da gente poder montar o kit. Boa tarde de novo.
Quem não tem tempo para cuidar da saúde, depois vai ter tempo para cuidar da doença, que aí não tem jeito. Quando a doença pega, você tem que se dedicar a ela. Vou voltar a conversar com a doutora. Nosso tempo está acabando, viu, doutora? Mas vamos falar sobre mania de doença, doutora. É toque também? Vamos lá. Então, na verdade, existe uma janela, uma comorbidade aí, sim. A gente vai falar um pouco do hipocondrismo também, né? O que é a pessoa hipocondríaca? É aquela que tem que tomar bastante remédio porque ela quer se proteger de uma possível, né, doença, uma possível bactéria, existe uma janela aí para o toque, né? Exatamente, de limpeza. Tem aquela pessoa que tem medo de se contaminar com germes, com bactérias, aquela do álcool que eu te falei, que ela só começa a trabalhar depois que ela passa álcool em tudo. Então, a mania de doença pode, né, ser advinda de um processo. Vale a pena, sim, checar, vale a pena fazer uma avaliaçãozinha. E se isso estiver muito incisivo e complicando muito. Porque tem gente que compra remédio... Então, porque aí você vai ao médico, então você está encanado com alguma coisa. Você vai ao médico, você não tem nada. Isso mesmo. Você faz o exame, não tem nada. E aí, na sua cabeça, você tem. Então, você vai buscando até achar. Acontece que você vai ficar procurando uma coisa que você não tem o que você procurar. Às vezes você até muda, a pessoa muda. Então, será que é outra coisa? Né? Vai procurando. Você quer um exemplo? O transtorno da síndrome do pânico. Muitos pacientes chegam com esse quadro evolutivo no consultório. Olha, ontem eu tive taquicardia, depois me deu parestesia facial, depois o meu cabelo... Ia para o hospital, nada. Ia para o hospital, nada. Então, assim, faz exame, nada. Então, pode ser também um quadro ansioso aí. Precisa resolver isso. Precisa buscar ajuda. Vou deixar os contatos da doutora para a gente poder conversar até o finalzinho. www.clinicadrfamilia.com.br é a Clínica Doutor Família. Então, clinicadrfamilia.com.br. O telefone 0 operadora 11 2704 7700. 0 operadora 11 2704 7700. Tem muita gente perguntando aqui, tem cura? Se fala em cura, se fala em controle. A gente tem mais um minutinho. Vamos lá. Cura é uma coisa que a gente está um pouco distante de muitas coisas hoje em dia, né? De depressão, mas controle sim, por que não? Né? Controle... E a pessoa vive bem, né? Exatamente. Vive proporcionar qualidade de vida para o paciente, como eu te falei. Indo para psicoterapia, né? Procurando um psiquiatra para ser medicado. Claro, existem pessoas que convivem muito bem, né? E estão super bem medicadas e acompanhadas terapeuticamente falando. Tá. Não esperar chegar no desespero. Tem pergunta que a pessoa fala, pode levar à loucura? Tá. Não esperar desse extremo, né? Ah, sim, exatamente. Os primeiros quadros, né? Assim que já estiverem incomodando parte da vida social, ou do paciente, ou da vida pessoal, ou da família, já buscar a ajuda de um profissional. Doutora, foi um prazer imenso. Nosso tempo acabou. Quero agradecer demais. Clínica Doutor Família, então, clinicadrfamilia.com.br. Se tiverem mais dúvidas, então, pode entrar no site para mais informações. Obrigada, viu, doutora? Está sempre convidada a voltar. Adorei te entrevistar. Muito obrigada. O prazer foi meu. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu conversei com a doutora Sandra Mara de Castro. Ela é psicóloga, tirou as nossas dúvidas aqui sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Obrigada pela companhia. Excelente semana para todos nós. A gente se vê amanhã. Tchau.